Já estou aqui com o Elivaldo Barbosa, em tempo real, com as notícias da política. Gelson, Elivaldo, boa tarde. Bem? Boa tarde, Eli. Boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, antes de mais nada, queria que você falasse um pouco também a respeito dessa situação da Previdência, a aposentadoria. É uma proposta, é um projeto, mas esse projeto ainda vai tramitar, né? Ainda vai ser discutido. É um projeto que depende do Congresso Nacional. O presidente Michel Temer ainda não enviou a matéria para o Congresso, inclusive há uma situação a ser resolvida ainda, Joelson, porque parte da base aliada quer que o projeto seja enviado só depois da eleição. Outra parte, não, acha que não, tem que ser enviado agora. Afinal de contas, você não pode associar uma matéria tão importante como essa, tão polêmica, que é a reforma da Previdência, ao calendário eleitoral, né? A possíveis queimações, desgastes políticos decorrentes da sua tramitação, das posições que o Congresso terá que assumir frente a questões polêmicas, como a idade, as condições de aposentadoria propostas pelo governo. Certo que promete muita polêmica o debate dessa matéria no Congresso Nacional. Debate técnico que pode ser comprometido em função das questões políticas que envolvem as eleições, basicamente é isso. Exatamente. A princípio, o presidente Temer tem uma sólida base de apoio nas duas casas, tanto na Câmara como no Senado. A princípio não há assim, nenhum problema, mas como a matéria é polêmica, há muitos interesses em jogo, vai exigir do governo um trabalho de persuasão de sua base, de convencimento, de debate da sua base, também muito intenso para que ela seja reformada o mínimo possível, como deseja o governo, mas que seja aprovada para corrigir as distorções, sobretudo em relação ao déficit financeiro da Previdência brasileira. Elivaldo Barbosa, vamos falar agora a respeito da situação que envolve o Tribunal Regional Eleitoral, que envolve o Tribunal Superior Eleitoral, que envolve a interpretação da legislação eleitoral e que afetou diretamente candidaturas e especificamente um partido em todo o Brasil, que foi o PTB. Exatamente. O partido tinha uma regra para filiação partidária interna que era diferente da regra nacional. 6 meses na regra nacional, 1 mês de filiação na regra do PTB. O que aconteceu hoje de manhã em relação a este assunto que provocou tamanha repercussão? Foi uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O assunto ainda não chegou oficialmente ao TRE, que hoje dedicou toda a manhã, Joelson, a debates, análises, a julgamentos de pedidos de indeferimentos, recursos de deferimentos de candidaturas em todo o estado do Piauí. Ou seja, o TRE tende agora a acelerar esses julgamentos. Mas foi surpreendido, ainda que mesmo sem comunicação oficial, dessa decisão que reconhece o prazo de filiação feito pelo PTB este ano ainda, adequando o estatuto à legislação eleitoral. Vamos então acompanhar essa movimentação com Elivaldo Barbosa em tempo real. No plenário do Tribunal Regional Eleitoral, o ritmo de julgamentos acelerou, com o aumento dos recursos que contestam decisões de primeira instância sobre registros de candidatos a prefeito e vereador em Teresina e municípios do interior do estado. Na capital, o TRE já confirmou indeferimentos de 3 candidatos a vereador pelo PTB, por irregularidades no cumprimento do prazo de filiação partidária. O caso de maior repercussão é o do candidato a prefeito Amadeu Campos, que já tramita em grau de recurso no TRE. O advogado Wildson Oliveira já preparou a estratégia da defesa do candidato para o julgamento do recurso no Tribunal Regional Eleitoral. Isso é um problema nacional do PTB, não o PTB municipal, nem muito menos o PTB estadual, o PTB nacional. Nós estamos trazendo, Elivaldo, há 2 discussões, 2 pontos importantes. Qual seja o primeiro? O candidato do PTB observou a lei eleitoral, que fala 6 meses de filiação a um partido político para ser candidato. Então, eu tenho uma lei federal. E vou um pouquinho mais longe. Elivaldo, tivemos as convenções. As convenções quem vota não são os filiados e os convencionados, não são os pertencentes ao partido. Todos aprovaram à unanimidade o nome do candidato do PTB, o nome do Amadeu. Então, são esses 2 argumentos que a gente vai levar para os tribunais, tanto para os tribunais superiores quanto para o Tribunal Regional. Mas na manhã desta quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu acatar uma ação cautelar proposta pelo PTB, que adequa o prazo de filiação partidária à lei eleitoral em vigor. Com isso, perdem o sentido os indeferimentos até agora aprovados para os registros de candidaturas do partido. Assim, o candidato Amadeu Campos tem o seu registro garantido e confirmado pela Justiça Eleitoral.
há uma comunicação informal que houve um deferimento de uma chamada tutela de urgência pelo Tribunal Superior Eleitoral, admitindo que o PTB possa ter seus filiados concorrendo com prazo de filiação apenas de 6 meses. Mas, na falta dessa comunicação oficial ainda, então, nós estamos sobrestando os recursos que estão a cargo da manifestação do Ministério Público para conhecer o inteiro teor da decisão do TSE e segui-la nesse ponto. Então, Nivaldo Barbosa, o TRE aguardava esse comunicado oficial, mas, ao que parece, já há publicações em relação a essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, corrigindo esses prazos ou adequando a legislação do PTB à legislação, ao regimento interno do PTB à legislação eleitoral. É isso mesmo, Joel. Eu tenho até aqui o acórdão, eu recebi agora há poucos instantes, o acórdão que é a descrição da decisão jurídica tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral na manhã desta quinta-feira em Brasília. O acórdão diz o seguinte, aqui é documento oficial. O tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido concedendo liminar para dar eficácia à alteração estatutária pretendida pelo PTB nos termos sugeridos pelo recurso impetrado pelo partido. Ademais, diz o acórdão, determinou que se expedisse ofício aos tribunais, estão sendo expedidos agora, nesse momento, aos tribunais eleitorais, aos ministros desta corte, no caso o Tribunal Superior Eleitoral, para que tomem conhecimento desta medida, além de determinar a autuação deste protocolo na classe de petição e seu apensamento aos autos da petição protocolada ainda esta semana pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, isso em nível nacional. Portanto, esse acórdão sela essa matéria. Na prática, tomada nível superior, né? Na prática, aquelas pessoas que se filiaram dentro do prazo de 6 meses podem ser candidatos. Na prática é isso. E na prática, a candidatura de Amadeu Campos fica protegida. Protegida, totalmente protegida. Agora, o que fazer daqui para frente? O doutor Israel Gonçalves disse aí que já está tomando conhecimento, já está tomando as cautelas devidas em relação a essa matéria. Esses julgamentos dos recursos que ainda estão por vir ficarão para segunda-feira, que é o dia 12, o último dia do prazo para o julgamento desses recursos. Com relação a essa matéria específica, seguramente o TRE vai dar seguimento, vai corrigir todas as decisões tomadas em primeira instância, não tem a menor dúvida. E aquelas decisões que o próprio TRE tomou, aí isso é um expediente chamado embargo de declaração, onde ele vai revisar as próprias decisões. Portanto, é só uma questão de tempo para que todos os candidatos, vereadores e prefeitos do PTB prejudicados com essa medida, com esses indeferimentos, podem seguir, que terão o respaldo legal para suas campanhas eleitorais. Interessante isso, porque muita gente não precisaria recorrer ao TSE. Portanto, se fizer os embargos declaratórios aqui, essa correção pode acontecer agora. Exatamente. Com essa nova decisão. Realmente, o fato é que está valendo. Quem se filiou está valendo, a candidatura também continua valendo. Toda aquela tensão, então, Elivaldo, que existia no PTB, com possibilidade de discussão de substituição de candidatura até o final desta semana, tudo isso acabou. Página virada. Agora, o que pode acontecer com outros partidos também prejudicados, como o PMN, que só aqui em Teresina teve 12 candidatos a vereador com registros indeferidos, de um total de 34. Seguramente, o advogado vai anexar os recursos dessa decisão do TSE que favoreceu o PTB. E tem uma expectativa real também de ter resolvido os seus problemas. Tá aí, então. E nós vamos, aqui no Jornal do Piauí, vamos continuar falando a respeito de eleições. Eleições 2016. Eleições 2016. Oferecimento Noroeste. As lojas que vendem moda. Carvalho Supermercado. Tem sempre um bem pertinho de você. Fênix Móveis. Soluções para quem decide. E depois do feriado, Joelson e Elivaldo, vamos conferir como vai ficar a agenda dos candidatos à Prefeitura de Teresina. O candidato Amadeu Campos, do PTB, às 15h, concede entrevista a Portal de Notícias. Às 17h, participa de caminhada no Promorá, com concentração na praça principal do bairro. Às 19h, participa de reunião com o vereador Paulo Roberto na Vila da Paz. Às 20h, participa de reunião com candidato a vereador na Vila da Paz. A candidata Lourdes Melo, do PCO, tem reunião com o Sindicerme à tarde. Firmino Filho, do PSDB,
À tarde, participa da sabatina do portal cidadeverde.com. À noite, tem reunião no bairro Parque Brasil 3, na Zona Norte, no bairro São Joaquim, também na Zona Norte, e no Nova Brasília, na Zona Norte. A candidata Luciene Santos, do PSTU, à tarde participa de sabatina na OAB e à noite tem reunião no bairro São Joaquim. O candidato Everton Diego, do PSOL, faz panfletagem na Praça da Bandeira, no centro de Teresina, e na Vila Bandeirantes, na Zona Leste. O candidato Dr. Pessoa, do PSD, à tarde participa de caminhada no bairro Dirceu, na Zona Sudeste, e à noite faz caminhada no bairro São Sebastião, na Zona Sudeste, e no bairro Planalto Uruguai, na Zona Leste. E o candidato Quem, Joelson Elivaldo, ainda está com a agenda suspensa por conta do falecimento da sua mãe. Ele perdeu a mãe ontem. Quem, Francisco das Chagas, o Quem. Elivaldo Barbosa, falando ainda de política, gostaria que você falasse um pouco a respeito da situação ainda no cenário nacional, que demora a se acomodar. Desta vez, a cassação do ex-presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, deputado Eduardo Cunha. Deve ser apreciada na segunda-feira, Elivaldo. Confirmada a sessão, segunda-feira, dia 12 de setembro, o julgamento do pedido de cassação do deputado afastado Eduardo Cunha. Para que ele seja cassado, é necessária a maioria simples dos deputados presentes à sessão, 50% mais um. Já há uma movimentação muito grande de 10 partidos favoráveis à cassação, ao afastamento definitivo de Eduardo Cunha da Câmara Federal. No entanto, o deputado ele tem também uma base forte, uma base sólida e bastante fiel, que aposta, por exemplo, Joelson, no esvaziamento do plenário em razão das eleições municipais. Mas o presidente Rodrigo Maia já tem informado aí nas suas entrevistas que só inicia a sessão com pelo menos 450 parlamentares presentes ao plenário, de um total de 513, já é até um quórum razoável. Né? E aí ele começa a sessão, é necessário maioria simples? Maioria simples, 50% mais um. Nada de maioria qualificada. Não. As chances dele permanecer? Mínimas, me parece que muito pouco. Ele está muito desgastado no Congresso Nacional, na sociedade nem se fala, então, mas ele tem também o peso dele, tem a influência, não tenha dúvida. Mas devido às derrotas sofridas na Comissão de Ética, depois na Comissão de Constituição e Justiça, no próprio plenário, o desgaste político tem afastado muitos aliados. Então, hoje o ambiente é favorável para a cassação do deputado Eduardo Cunha. Possibilidade dele conseguir preservar os direitos políticos, assim como aconteceu com Dilma Rousseff. Ele já tem se mexido nesse sentido. Tem, exatamente. Inclusive, há quem diga que a pretensão do senador Renan Calheiros de propor e aprovar lá no Senado a manutenção dos direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff tem a ver até com uma integração a uma mesma iniciativa a tomar na Câmara Federal. Se isso acontecer, será também um desgaste muito grande do Poder Legislativo da Câmara Federal, favorecendo então Eduardo Cunha. Mas tudo é possível em se tratando de política, sobretudo lá em Brasília, nessas articulações que deverão se intensificar de hoje até segunda-feira. Tudo é possível se tratando de política, tudo é possível mais ainda se tratando de Eduardo Cunha. Exatamente. E o importante é que acabe esse julgamento, ou que sim, ou que não, ou que caça, ou que mantenha o mandato, que já está com quase um ano, é um recorde absoluto, um processo de cassação durar tanto tempo assim na Câmara Federal. E vale o alerta, muitos políticos, como é o caso do senador Delcídio do Amaral, o ex-senador Delcídio do Amaral, que já estão tentando também preservar os direitos políticos. Perderam o mandato, tinham perdido o direito político. O precedente existe, né? O precedente já existiu, no caso da ex-presidente Dilma Rousseff. Se existe precedente para um, por que não tem para o outro? Qualquer um pode entrar com esse mesmo pedido aí, exigindo esse mesmo direito, esse benefício que aconteceu com a ex-presidente. Até servidores públicos demitidos já estão fazendo esse pedido, acreditando que também tem um direito. É impressionante como uma interpretação de um episódio pode mudar. Jurisprudência, dizem os jurídicos, os juristas, aliás, exatamente. Elivaldo, muito obrigado, hein? É isso, Joelson. As notícias da política com Elivaldo Barbosa, que agora faz a atualização imediata, lá no cidadeverde.com, na coluna em tempo real, Elivaldo Barbosa.